discípulo dele, Senhor. Trago uma mensagem. Mensagem? O profeta diz: vai e se lave 7 vezes no Jordão, e sua carne será curada e ficará purificado. Como é que é? Essas são as palavras do profeta para o Senhor. Se o profeta dissesse para o senhor fazer alguma coisa difícil ou grande, acaso não faria pela sua cura? Quanto mais se lavar no Jordão, algo tão simples. Aleluia. Você viu aí o vídeo, né? Então você já sabe sobre o que eu vou estar falando hoje, né? Se você conhece a história, a gente vai estar falando sobre a cura de Naamã. Naamã era um oficial, como diz no nosso dia hoje, ele era grande coisa, mas ao mesmo tempo não era nada, porque ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade. E eu escutei várias outras mensagens, você vai no YouTube, mas hoje eu não quero te trazer explicação teológica sobre a cura de Naamã, não quero te trazer uma explicação teológica por que ele teve que mergulhar 7 vezes, o que significa as 7 vezes, nada. Hoje eu não quero trazer, e eu nem vim aqui para trazer teologia para você. O que eu quero entregar hoje, nessa manhã, para ti é simplesmente a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Se você tem interesse em teologia, em algo a mais, você pode estudar em casa. Amém? Mas hoje eu quero trazer o que Deus falou ao meu coração a respeito desse homem. E o título da mensagem tem como, aí está no seu boletim, as aparências enganam. Amém? As aparências enganam. Agora, isso é um título de double, como diz, double sword, de dois lados, de duplo sentido. Engana quem está me vendo, ou engana quem é o enganado. Eu estou enganando os outros, ou eu estou me enganando a mim mesmo. Se você ler aí, o primeiro versículo diz assim: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Segundo a Reis 5:10. As aparências realmente enganam, mas a real pergunta é: quem está sendo enganado? Quem vê de fora não está sendo enganado, apenas vê o que está sendo posto à vista, mas Deus vê o que está por baixo dos panos e da armadura. Amém? Eu não quero me prolongar, mas vamos direto ao primeiro ponto. A realidade além da aparência. Ponto A diz assim: o tudo sem Deus é nada. Não adianta ter tudo, toda a honra, todos os aplausos, se o milagre de Deus não opera em nós. Sem a verdadeira presença de Deus, estaremos sempre escondendo algo por dentro e aos poucos seremos consumidos. Amém? Naamã era um oficial, a Bíblia diz que ele era um herói de guerra, ele era um homem importante, ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele era o comandante de um exército enorme. Ele dizia: vai, vem, faz, não faz, acontece, não acontece. O que ele falasse para os seus soldados estava dito, era a última palavra. Mas por trás de toda a glória, por trás de todo o resplendor,
por trás de todo heroísmo, havia algo que o pano cobria, havia algo que a armadura abafava. Ele tinha lepra. Ele tinha lepra. No termo científico, hanseníase, né? A sua pele era podre. Ele tinha algo podre nele e aquilo corroía, aquilo comia ele de fora para dentro. Assim ele achava que era de fora para dentro a sua doença. Mas a Bíblia diz que nessa época que os sírios em guerra levaram cativo alguns do povo de Israel, pegaram uma moça, e essa moça israelita foi morar na casa de Naamã, foi servir na casa dele. E aí a gente vai ler mais à frente, mas em Lucas 4:27 diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã. Segundo a Reis 5:1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor com S maiúsculo, tá? Tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Amém? Querido, Naamã não era israelita. Naamã era sírio. Mas a Bíblia diz que tudo ocorre dentro da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele dobra o coração do rei para onde ele quer. E não interessa quem é o governante, Deus continua no controle de tudo. Acredite ele em Deus ou não, Deus continua no controle do reinado dele. E a palavra diz que mesmo Naamã sendo um sírio, Deus havia dado vitória para os sírios através da vida de Naamã. Você diz assim, que Deus mais doido, né? Dá vitória para o povo que não é dele, sendo que eles não têm nada a ver com ele, porque Deus está no controle de tudo. Ele dá vitória para quem ele quer, ele põe no governo quem ele quer, ele levanta, ele derruba, ele abate, ele exalta quem ele quer. E ele exaltou Naamã. Exaltou Naamã. Deus, o Senhor, deu vitória aos sírios através da vida de Naamã. E às vezes a gente é assim, sabe? A gente vive a nossa vida e muitas vezes a gente vive a nossa vida meio que achando que Deus não tem nada a ver. A gente vive como sendo coadjuvante da história e deixa Deus para lá. E a gente vive em vitória. A gente cresce, a gente prospera, a gente alcança, a gente avança, a gente conquista. Deus vai dando vitória. Mas porque a gente tem vitória não quer dizer que não há uma lepra. Porque a gente tem vitória não quer dizer que não há algo que precise ser curado. Entenda, ter vitória não é sinônimo de ser curado. Vitória material é uma coisa. Naamã precisava era de outro tipo de vitória. Ele precisava de uma vitória espiritual. Ele já tinha glória. Deus não quer a glória de homem, ele já tinha glória, ele já tinha a honra, ele já era um herói. Mas algo faltava para ele, e isso ele não tinha. Mas Deus lá atrás começou a agir na vida dele. Você quer, querido, Deus ele vai dando. Sabe, você pede, às vezes Deus ele dá. Para ver até onde você consegue ir. Naamã conseguiu tudo, mas chegou uma hora que ele precisava de algo mais. E aí é quando Deus entra
na história. O ponto B diz assim: nasce uma esperança. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Com certeza Naamã já havia tentado de tudo, porém com estas palavras a fé havia brotado no seu coração. Que palavra que brotou no coração de Naamã? Quem que falou algo que brotou no coração de Naamã? A menina. Olha aí, 2 Reis 5, de 2 a 4. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, ao rei, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Mateus 12:21. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Jeremias 29:11, na linguagem de hoje: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Naamã estava ali, meio sem chão, sem saber o que fazer, e de repente uma menina vai e diz assim: quem dera que ele estivesse lá em Samaria, porque lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta e Deus opera milagres. Se ele estivesse lá, ele já estaria curado. E aí naquele momento a fé brota no coração de Naamã. Porque, querido, uma pessoa que tenta todos os recursos e nada consegue, é aquela hora que você diz assim: só Deus agora. Porque quando a gente chega assim e diz assim, só Deus, é porque só Deus. Não tem remédio, não tem cura, não tem diagnóstico, não tem ciência, não tem médico, não tem hospital, não tem tecnologia. Você diz assim, só Deus. Naamã estava nessa situação. Ele chegou a um ponto que ele disse assim: só Deus, só um milagre. E aí, às vezes a gente está na mesma situação, sabe? Passando aquilo ali, e aí Deus levanta aquele irmãozinho que a gente não dá nada. Muitas vezes está lá do nosso lado. E aí, às vezes ele não diz igual a menina, assim, quem dera você, porque às vezes você já está na igreja. Mas às vezes Deus usa ele para dar aquela alfinetada assim, para te lembrar: ei, há Deus em Israel, tem profeta em Israel, lá ainda acontece milagre. E aquilo começa a brotar no teu coração. Isso brotou no coração de Naamã. E ele foi contar para o rei dele, diz: isso não é fofoca não, hein? Mas a menina lá disse assim, 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 e eu ficaria curado. E aí? Vamos pagar para ver então? Vamos pagar para ver. E aí a Bíblia diz que Naamã se dispôs e foi em direção a Samaria para encontrar quem? O profeta Eliseu, porque havia profeta em Israel, e ele saiu para encontrar quem o curaria. Continuando, no ponto 2, diz assim: pronto para negociar com Deus. A fé já nasceu, você sabe que há um profeta, você sabe que Deus vai curar, mas às vezes a gente ainda quer ir com algo nosso à presença de Deus. Entenda uma coisa:
quando você for se encontrar com Deus, deixa tudo, querido. Quando você vai se encontrar com Deus, deixa tudo. Não leva nada. Eu estou indo para o Brasil daqui uns dias assim, não leva nada, não faz mala não. Não tenta levar presente para Deus. Deus não quer nada, querido. Aquilo que você pode querer oferecer para Deus, Ele não precisa. Ele não quer. O que Ele quer já está indo já. É você. O que Ele quer já está a caminho. Mas Naamã, como de todo ímpio, né? Como de todo mundo que tem poder, que tem aquisição, ele sempre estava pronto para fazer um negocinho. Sempre estava pronto para negociar, para oferecer algo. Afinal, ele é um general, ele é algo grande. Imagina chegar diante de alguém que vai te curar e não oferecer nada, não dar nada. Que blasfêmia! A pessoa me curar e eu, um pobre, não pode. Preciso ser curado, ok, mas eu sou alguém importante. Eu tenho fama, tenho poder, eu sou um herói, eu tenho dinheiro, vou levar um presente. E aí você arruma suas malas, bate no peito, todo leproso, caindo aos pedaços, mas tem dinheiro, tem poder. Isso é o que importa. Ponto A: quando coloco a esperança no homem. Amém? Quando coloco a esperança no homem. Segundo a Reis 5, de 5 a 7. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata. Até hoje isso é dinheiro, querido. Não pense que é porque não é. Até hoje isso é muito dinheiro. 72 quilos de ouro. Você tem 72 quilos de ouro na sua casa? Eu tenho umas pulseirinhas da Joyce lá, fina, que se pesar tudo, eu acho que não dá nem 500 gramas. E olhe lá, e você acha que está rico, né? Que está abafando com a sua pulseira de 18 quilates e 3 que morde. Naamã aqui, querido, levou foi 70. Olha aqui. 72 quilos de ouro, fora prata, e 10 mudas de roupa. 10 mudas de roupa eu tenho, querido, mas não era qualquer muda de roupa, não. Não era do Grey Value, não. Não era do Walmart, não. Era coisa boa. Imagina, 10 mudas de roupa hoje de coisa cara. Louis Vuitton ainda é pobre, querido. O homem era parceiro do rei. Devia ser coisa confeccionada. Imagina o design da Prada fazendo roupa particular para você. Coisa nesse estilo. Ele levou as mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegará a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Olha só. A menina vai e diz assim: ah, lá tem o profeta de Israel, tudo. E aí eles fazem a carta para o rei de Israel. E o cara diz assim: ó, tô mandando meu servo Naamã, tal, patente, para que você, rei de Israel, o cure. Ou seja, em nenhum momento aqui você vê a esperança voltada para quem interessa. É glória de homem passando para outro homem. E Deus, aonde entra nessa história? Até agora, em lugar nenhum. Certo? Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim.
Para o quê? Para começar outra guerra. O rei disse assim: pelo amor de Deus, esse homem está doido. Acabou de guerrear. Provavelmente Deus tinha dado vitória aos sírios através da vida de Naamã contra Israel. Olha que loucura. E agora o rei que ganhou manda uma carta para o rei de Israel, dizendo assim: cura Naamã. Ele disse: agora acabou tudo. Esse cara vai chegar, eu não vou curar e não vai acontecer nada. E Naamã vai voltar mais leproso e ele vai mandar o exército dele. Acabou tudo. Acabou, o povo de Israel morreu. Acabou a nossa história, vai começar outra guerra. O rei entrou em desespero. Mas é isso que acontece quando a gente coloca a nossa confiança no homem. Traz caos, traz pavor. Querido, o rei rasgou a sua veste. Eu nunca tentei fazer isso, querido, rasgar minhas roupas assim quando eu estava desesperado. Se um dia você fizer, deixa eu saber qual é o sentimento. Assim, se um dia eu fizer, eu quero estar com uma roupa bem baratinha. Entendeu? Mas se um dia você fizer, me diz: Jonas, eu fiz e é assim, libertador. Né? Você me fala que eu vou tentar fazer também. Né? Por favor. Mas a Bíblia diz que o rei foi e rasgou as vestes dele em sinal de desespero. Olha o desespero desse homem, como ele estava. Rasgar as vestes reais. E às vezes a gente faz isso, a gente sai andando assim numa jornada, atrás da cura, atrás do poder de Deus, e a gente esquece de Deus. A gente levanta aquela esperança, a gente levanta aquela fé, e a gente começa a andar atrás de homem, começa a andar atrás de solução humana. Porque a gente tem dinheiro, a gente vai com quem tem dinheiro. Vai aonde tem recurso. Quando a gente tem recurso, a gente vai aonde tem recurso. Se você tem recurso para ir em um médico, em um hospital, você vai no hospital, no médico que tem recurso. Correto? Você não tem recurso material e vai ali na clínica de Delray, na igrejinha lá onde os irmãos trabalham de graça, e faz um raio-x em você por $25, não. Você não vai lá. Você tem recurso, você vai aonde tem o melhor raio-x. E às vezes Deus diz assim: eu não quero que você vá aonde tem o recurso do homem. Eu quero que você vá aonde tem o profeta. Eu quero que você vá onde tem a presença de Deus. E Naamã saiu pronto para negociar, querido. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente quer a cura de Deus e a gente quer barganhar com Deus. A gente vai ao encontro de Deus querendo negociar com Ele. Se eu for curado, eu dou isso daqui. Se eu for curado, eu tenho ouro para oferecer para Deus. Se eu for curado, eu tenho prata para oferecer com Deus, para oferecer para Deus. E Deus diz assim: louco, essa noite vão te pedir a tua alma. E o que tu tem para oferecer? Você diz: eu estou basto, eu estou abastado, eu tenho fartura, os celeiros estão cheios. E Deus diz assim: louco. E ele diz em Apocalipse: vinde a mim e comprai ouro refinado no fogo. Você quer levar mudas de roupa para Deus? E ele diz assim: vem e compra de mim vestes brancas. O que você quer levar para Deus, o que você quer barganhar, o que a gente quer barganhar com Deus não interessa para Ele. Deus não está interessado em receber presente de homem. Deus quer você. Deus não queria o que Naamã tinha, Deus queria Naamã. Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não quer glória de homem, toda a glória pertence a Ele é o milagre de Deus.
E o milagre de Deus não pode ser comprado. Com Deus não se barganha. Segundo a Reis 5:5. O rei da Síria respondeu, mais uma vez, vamos ler esse versículo. Vá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Ponto B. Há Deus em Israel. Segundo a Reis 5:8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Se fosse eu, Eliseu, querido, eu tinha dito assim: tu tá doido, é? Mas ele disse assim: por quê? Por que que tu rasgou as tuas roupas? Ou seja, por que que tá dando chilique? Né? Que chilique é esse? Que palhaçada é essa, rasgar roupa agora? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E ele saberá que há profeta em Israel. Querido, que chilique é esse? Há profeta em Israel, querido. Jesus é o profeta de Israel. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o profeta. Ele é rei e profeta. Olha só aqui. Aqui o rei não podia fazer o que o profeta fazia. Mas aí Deus vai e diz assim: vou resolver o problema. Vou mandar um que é rei, profeta. Acabou-se. Ele tem poder para reinar e ele tem poder para curar. Ele é Jesus. Deixa ele vir a mim, e ele vai ver que há profeta em Israel. Ponto 3. À porta de Deus, somos expostos a muito mais do que somente a nossa lepra externa. Aqui começa todo o processo. A gente chega diante de Deus e diz assim: eu preciso só disso. E Deus olha para você assim e diz assim: não é só disso que você precisa. Senhor, mas eu estou vendo só isso. E Deus diz assim: não. A lepra não é só externa não, mano. O que está te comendo não é de fora para dentro. O que está te comendo é de dentro para fora. Querido, às vezes o que está mostrando do lado de fora é resultado do que está acontecendo por dentro. Entenda uma coisa: o exterior não controla o interior. O que está no interior controla o que vem afora, o que vem à tona. O que contamina o homem, como diz a Bíblia, o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não é o que entra. Naamã estava leproso, estava evidente, mas havia algo mais que precisava ser curado. E às vezes a gente chega à porta de Deus com a intenção assim: vou lá, vou ser curado, vou receber a minha bênção, beleza, não quer nada em troca, legal, igual de bebê. Deus, pá, tamo junto, valeu, partiu, né? Hashtag partiu Síria, né? Assim estava pensando Naamã. Aí Deus vai lá e diz assim: ó, calma aí, filho, não é só a lepra fora não, tem algo mais. Você não chega, querido, a casa, entenda uma coisa: a casa de Deus, chegar à porta da casa de Deus, chegar à porta da presença de Deus, é igual chegar em casa de avó. Você chega em casa de avó, você não quer comer, mas você sai de lá sem comer? Não. Porque às vezes você diz assim: eu não estou com fome. Não, mas você vai comer, né? Você vai comer. Não, acabei de comer ali. Não, mas come esse bolo aqui, você vai comer. Não, eu estou cheio. Não, está magro, olha aqui, está precisando, não está se alimentando direito.
come. E ela empurra comida em você, e você dizendo que não precisa. Mas ela coloca comida em você, porque para ela você está magro. Você precisa de comida. Você diz, não, mas eu já comi. Não, você está muito magro. Precisa comer. Come. Assim que é chegar à presença de Deus, querido. Não, Deus, eu estou cheio, eu já comi. Estou satisfeito. Não, você vai comer. E Deus coloca comida, começa a empurrar. Você diz, não, mas eu não preciso. Precisa. Precisa. E Naamã chegou à porta de Deus assim. Só o externo, só a minha lepra externa, eu estou bem. O restante tudo, eu tenho. E aí o ponto A diz, o processo de cura de Deus começa de dentro para fora. Segundo a Reis 5, 9 a 12. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Olha só, seu Deus. Até aqui não era Deus dele, até aqui era Deus de Eliseu. Passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Deus já começou a agir de alguma maneira aqui, querido. Porque ele já reconheceu que ele é leproso. Ele não é mais o general, ele já disse, eu sou leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Olha só. Que expectativa ele tinha no coração. Chegar à porta de Eliseu, aí a Bíblia diz aqui, ele pensou, ele falou e disse assim, eu pensava que ele certamente ia sair para falar comigo. Poxa, eu, Naamã, cara top, tão importante, o cara não sai nem para falar comigo. Que falta de respeito a um oficial do rei, uma pessoa de patente, não se dá nem ao luxo de falar comigo, não sai nem da casa. Olha só, manda garoto dar recado. Cara abusado, rapaz. Manda dar recado. E aí pensei que ele pelo menos ia ficar de pé. Olha só, todo o cortejo militar. Queria que Eliseu batesse continência para ele. Ah, general Naamã, ah, que honra, né? Que honra ter o senhor aqui, na minha humilde casa, um homem tão importante, vossa senhoria, né? Ganhou tantas guerras, e ele estava esperando já tinha feito toda a novela na cabeça dele e tal. Invocaria o nome do Senhor, agora Eliseu virou pajé. Fica em pé aqui no meio, não, que a gente vai dar círculo aqui, em volta de ti, vamos invocar o nome do Senhor, fazer a dança da chuva aqui agora, aquele alarido todo, e o poder de Deus vai descer, o céu vai escurecer, vai cair chuva aqui, vai dar trovão, vai dar tempestade, os bichos vão sair correndo ao redor, mulher vai sair gritando, e aquela toda a ventania, e aí, pá, a tua pele vai começar a ser curada. Nada, passaria a mão sobre o lugar. Que é isso agora? Eu faltou dizer, pega a folha lá e benze, para ver, ia fazer todo um cortejo no lugar da lepra lá e eita, curou. Pronto. Que coisa, né? Se fosse assim, imagina, dava até para fazer filme, né, um negócio desse.
Aí não. Olha o que Eliseu faz. Mandou o mensageiro. Ele chega lá na porta, Eliseu com certeza talvez devia estar de joelho orando. E aí diz assim, ó, Geazi, vai lá, fora, fala para Naamã, que assim diz o Senhor, te lava 7 vezes lá naquela lama, e aí tua carne vai ser curada. E aí é que a indignação aumentou mais ainda, querido. Me lavar na lama? Na lama? Querido, eu nunca fui a Israel, mas todo mundo que foi fala a mesma coisa, que o Rio Jordão é igual que você viu aí no vídeo. É um rio barroso, um rio sujo, cheio de lama. Não é uma coisa bonita de se ver. Até o rio Amazonas é mais bonito. Até o rio Solimões, até onde eu me batizei. Eu me batizei num dos rios que tinha mais piranha do Amazonas. E eu entrava lá assim, o meu pé afundava como essa distância dessa escada assim, dentro da argila, do barro. Você põe a mão uma palma assim para baixo d'água, você já não vê mais sua mão. O Orlando sabe o que eu estou falando, né? E os outros conterrâneos do Amazonas também. E aí o Rio Jordão sujo, um rio barrento. E aí ele diz assim, mandou me lavar no Rio Jordão? Poxa, eu tenho uma piscina olímpica atrás da minha casa, que eu gastei $50 mil para fazer. Tá entendendo? Tem cloro, tem água quentinha, tem tudo. Lá de onde eu venho tem o rio mais lindo. Poxa, eu vim de Cancún. Peraí, eu já fui para Cancún, já fui para Bora Bora. Agora o cara me manda eu me lavar na lama, velho. Tem cabimento um negócio desse? Por que ele assim, Naamã, pega uma passagem, vai para Cancún e te banha na praia. Água azulzinha, clarinha. Dá para ver os peixes passando. Não, mas ele quer que eu vá na lama. Ele quer que eu vá para o Rio Jordão. Poxa, lá não tem o rio melhor, lá de onde eu venho. Ele diz assim, lá não tem o Rio Farfá, tem o outro. São águas muito mais belas, muito mais cristalinas, são rios melhores. Por que na lama? Querido, o homem é pó. E a Bíblia diz que para o pó ele vai voltar. E do pó ele foi feito. Às vezes Deus ele quer, antes que você seja curado por fora, ele precisa te quebrar por dentro. Sabe? Sabe aquele vaso que o oleiro está fazendo? E quando ele está chegando aqui em cima para terminar, ele encontra uma falha. Ele não pode só fazer um touch-up ali, um patch, não, para fechar a falha. Ele tem que jogar tudo para baixo, ele tem que desfazer todo, quebrar e fazer de novo. Às vezes Deus, para curar por fora, ele precisa quebrar a gente por dentro. Isso daqui que ele estava fazendo com Naamã. Naamã, primeiro você vai para a lama. Primeiro você vai para a lama. E da lama eu vou te trazer para cima. Primeiro você vai para baixo. Depois você sobe. Amém? A palavra Jordão significa aquele que desce, ou também lugar onde se desce. Surge no hebraico Yarden, a partir da palavra Yarad, que significa descer, correr ou fluir. Essa é a palavra, o significado do Jordão, da palavra Jordão, lugar aonde se desce. Muitas vezes a gente quer o que é de Deus, mas não quer descer. Entenda para você, o que Deus tem para você não está na superfície. O que Deus tem para você está na profundidade. Na superfície é o que você já tem hoje. Seu carrinho, seu dinheiro, seu trabalho, sua estabilidade financeira, a sua glória, a sua honra, o seu cargo de general, a sua patente. Isso daí está na superfície.
Mas Deus quer te dar algo mais, e para isso você precisa descer ao Jordão. Para isso você precisa sair da superfície e mergulhar no rio de Deus. Mergulhar no rio de Deus. Salmos 32:3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos. Esse versículo, eu não sei se tem no boletim de vocês, mas se não tiver, anote 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Paulo diz aqui: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Só da carne não é suficiente. Deus vê o que o homem não consegue ver. Lembra do título? As aparências enganam. Naamã era algo muito grande por fora, mas era podre por dentro. Por fora da armadura ele era uma coisa, por dentro da armadura ele era outra. E por dentro da sua carne ele era mais podre ainda do que ele parecia por fora. Mas Deus não faz a obra pela metade. Deus, ele faz a obra por completo. Como eu te disse, você não entra na casa de Deus e vai comer só o bolinho. Você entra na casa de Deus, você vai comer o cordeiro inteiro. E Deus não vai te dar um pedaço de bolo e dizer vai. Não, peraí, tem todo o cordeiro aqui para a gente comer. Vamos comer por inteiro. Vamos participar de tudo. O negócio aqui é completo. Relaxa. Ponto 4. Mergulhando para a vida. E aqui, Naamã já tinha saído da casa de Eliseu e estava no meio do caminho, meio que ali, o que faço agora? Vou para a esquerda, é a lama, aquele coisa feio do Jordão. Para a direita, a Síria. Vou para casa, mas vou leproso. Para aí. Deixa eu pensar na minha vida aqui. O que eu faço? Ponto A. O mais fácil às vezes se torna o mais difícil. Quem aqui trabalha em construção e você precisa fazer trabalho manual de alguma coisa, você sabe o que eu estou falando. Às vezes o que parece tão fácil se torna algo tão difícil de fazer. A gente às vezes pensa que Deus está querendo algo mirabolante. Querido, Deus está pedindo o mais simples. Às vezes Deus pede algo tão simples e a gente consegue complicar. Deus não pediu nada de Naamã. Eu disse assim: Naamã, só vai no Jordão, te lava 7 vezes. Ó, casa de Eliseu está aqui, ó. O Jordão, pá, tá bem aqui, rapidinho. Só uma pernadinha aqui, só um tibunzinho ali. Não, vou fazer o mais difícil, vou voltar para a Síria, que é mais longe, para ver se lá eu consigo alguma coisa, para ir para outro, para fazer isso daqui, para voltar para cá, para voltar para o rei. Aí o rei manda eu de volta para cá, aí eu volto aqui para o meio, aí eu subo, aí daqui eu vou para a esquerda, vou para a direita, aí ele manda eu para o rei de novo, aí o rei manda eu para cá, eu venho para cá, aí daqui eu venho para Eliseu, aí agora eu vou para o Jordão. E Deus só diz assim: ó, Naamã já está aqui, só desce para o Jordão. E às vezes o que é fácil se torna tão difícil, por causa do orgulho.
por causa do orgulho, por causa do que a gente é, por causa que a gente não quer abrir mão de algo. Aquilo se torna um mártir, algo incapaz de se fazer. Segundo a Reis 5,13, então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Querido, se você hoje tivesse leproso e eu dissesse para você que para você ser curado 100%, você precisaria sair de bicicleta daqui até o aeroporto de Miami, pegar um monomotor, um teco-teco, ir para o México, e lá do México seguir até o Amazonas de canoa, para depois do Amazonas pegar uma balsa para atravessar para o estado do Pará, e lá do Pará pegar um avião para chegar ao Rio Grande do Sul, atravessar a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina ou com o Paraguai, e lá no sul da Argentina, porque lá tinha um homem e você ia ser curado 100%, mas os termos eram esses: você iria ou você ia morrer de lepra? Te pergunto, você iria? Eu iria. Chegava lá morrendo, mas eu ia, quase sem fôlego. Isso não é difícil. Para Naamã era fácil, ele tinha dinheiro, ele tinha recurso. Aí o servo dele diz assim: se ele tivesse te pedido algo tão difícil, você não faria? Faria. O homem já saiu com não sei quantos troços de prata, de ouro, de roupa, de cavalo, de não sei o quê. Está pedindo algo difícil? Não, está pedindo algo fácil. Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Às vezes é isso que Deus quer, querido. Às vezes é isso que Deus pede. Deus chega com a gente e diz assim: somente lave-se. Você sabe o que é se lavar? É tirar a casca grossa, tirar a sujeira. Somente isso, não precisa fazer nada. Não precisa nada, somente lave-se. Tem um porém: no Jordão, desce no Jordão e se lave. Abre mão do orgulho. Ponto B, sobre a tua palavra. E assim diz: crescendo em fé. Vamos lá, segundo a Reis 5,14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Então aqui Naamã já tinha vencido o orgulho, já tinha ouvido o conselho, e finalmente foi mergulhar no Rio Jordão. Só que acontece que ele tinha que mergulhar 7 vezes para poder ele ser curado. E aqui tem outro porém, que às vezes a gente desiste no 3º mergulho, porque a gente não consegue enxergar além do 3º mergulho. Você para igual no vídeo aí, para na frente, olha para o Jordão, olha para o céu, diz assim: isso é muita loucura um negócio desse. Mergulhar 7 vezes nessa lama e eu vou ficar curado? Só pode ser brincadeira um negócio desse. Mas aí você desce, né? Põe o pé na água, vai entrando, a água vai subindo, vai entrando, a água vai subindo, vai entrando, a água vai subindo. E aquele negócio barroso no pé, aquela argila, aquela lama, aquele rio que não é bonito. Diz assim: cacimba lá do Amazonas é mais limpa que isso daqui. Estou aqui nessa lama. E aí Naamã vai
e mergulha. Pá! Querido, o primeiro mergulho, você não tem isso no seu boletim aí não. Mas se você quiser anotar, anote. Sabe como é que é o nome desse primeiro mergulho? O nome desse primeiro mergulho é aquele mergulho assim: vamos ver no que vai dar. Esse é o primeiro mergulho. Você entra lá e diz assim: tá, vamos ver no que vai dar. Aí você levanta, não deu nada. Aí diz: ok, né? Não deu nada, mas tô aqui, né? Aí você vai o segundo mergulho. Já mergulha lá, tibum, né? Aí você volta, enxuga o rosto assim. Aí você olha, o nome desse segundo mergulho é aquele assim: será que é verdade? Né? O nome do segundo mergulho: será que é verdade? Pensa, Naamã não adorava ao Deus de Israel, e agora ele estava se submetendo à ordem de um homem que ele nunca viu, que mandou um recado para ele por um garoto, dizendo para ele se lavar no rio, que era só lama, e ele estava ali, fazendo papel de besta, na lama, e ele se pergunta: será que é verdade? Que acontece mesmo? Mas, enfim, né? Vamos lá. Terceiro mergulho. Tibum. Volta. Olha para a pelezinha. Não aconteceu nada. Aí o nome desse terceiro mergulho é aquele que diz assim: isso só pode ser loucura. Isso só pode ser loucura. E ele mergulha e volta e diz assim: meu Deus do céu, vamos postar isso no Instagram. Eu aqui, um general, um oficial mergulhando na lama. Isso é loucura, isso não existe. Não é assim que eu pensei que ia acontecer. Mas a palavra de Deus para você foi: vai lá e mergulha 7 vezes e você será curado. O que é que custa, né? Já fui o terceiro. Aí ele vai e mergulha o quarto. Tibum. E aí ele volta. Quando ele volta, o que é que aconteceu? Nada, querido. Que coisa demorada. Nada aconteceu. E a gente diz assim: o que Deus está fazendo? Né? Por que para o homem lá que estava no tanque de Siloé foi tão simples? Né? O pessoal balançava lá a água, na primeira que o cara mergulhava, já ficava curado. E eu aqui já estou no mais de 3, já estou no quarto e nada acontece. O nome desse quarto mergulho é aquele assim que diz assim: agora que eu já cheguei até aqui, né? Querido, são 7. Você já está no quarto. Já passou da metade. Concorda comigo? Então, já cheguei até aqui, né? Era 7. Não é nem 8, é 7. Já passei da metade. Ah, já cheguei até aqui, vamos em frente. E aí ele vai e mergulha o quinto mergulho. Pensa um pouquinho, enquanto eu bebo água. O nome desse quinto mergulho é aquele assim: será que é verdade o que eu estou vendo? O nome do quinto mergulho. Porque quando Naamã volta, você já volta assim: falta só mais 2. Mas aí no quinto mergulho, Deus já começa a tratar o coração de Naamã. Tipo assim: Naamã, tá perto, tá faltando só 2, Naamã. E os anjos lá no céu começam a torcida: Naamã, 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 Naamã. E Naamã tá lá no quinto mergulho. Ele: será que é verdade? Será que é verdade? Ó, esse negócio aqui não tava aqui não, ainda agorinha, hein? Esse pedaço de pele aqui não tava aqui não, hein?
Já tô vendo alguma coisa. Ó, tá meio corado aqui já, ó. Não estava coradinho assim, não. Será que é verdade o que eu tô vendo? E a torcida no céu, Naaman, Naaman. E aí, fala seu nome. Diz assim, vai, pratica comigo aí. Fala seu nome assim, Jonas, 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 Jonas. E os anjos lá no céu torcendo para você. E você no quinto mergulho, será que é verdade o que eu estou vendo, rapaz? E os anjos, Jonas, 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 vai, vai, vai. E aí Naaman diz assim, rapaz, é o quinto. Aí ele vai, mergulha mais uma vez no sexto. Tibum! E aí o nome desse sexto mergulho é aquele assim. Quando ele volta, ele diz assim, realmente Deus tem poder. Ó, tá funcionando. Tá funcionando. A fé começa a ficar mais forte. A fé começa a ficar mais forte. A fé começa a brotar mais forte no coração de Naaman, porque ele sente que algo começou a acontecer. Quando o processo de Deus começa, querido, às vezes ele demora algum tempo para que o milagre aconteça. Às vezes a gente desiste no primeiro mergulho e sai incompleto. Às vezes a gente desiste no segundo e sai incompleto. Às vezes no terceiro sai incompleto. Isso às vezes leva anos. Esses mergulhos às vezes são anos. A gente às vezes chega no quarto e diz assim, não é possível, nada está acontecendo, mas Deus está tratando. Deus está tratando. Naaman estava interessado em ver a cura exterior. Aqui está o mistério. Naaman estava olhando para o lado de fora. E desde o primeiro mergulho, Deus já estava tratando ele pelo lado de dentro. O olho dele estava fixo no exterior, o olho dele estava fixo na carne. Mas no primeiro mergulho, antes do primeiro mergulho, e durante todos os outros, ele já estava sendo curado por dentro. A lepra dele estava sendo curada de dentro para fora, ainda que você só consiga ver no exterior, mas por dentro, Deus já começou a agir. Por dentro a cura já se iniciou. E aqui, ele chegou ao sexto. Realmente Deus tem poder. Está funcionando. E aí você começa a ver os milagres de Deus. Você começa a ver uma mudança. Às vezes você quer que o seu marido mude. E Deus diz assim, eu preciso que ele mergulhe 7 vezes para que ele seja curado, transformado. E a gente nesse momento, tanto o marido quanto a esposa, a gente tem que ser igual esses oficiais aqui. Vai lá, mergulha, vai, 7 vezes, 7 vezes. E aí às vezes a pessoa está lá empolgada, mergulhando. E muitas vezes, se a gente não for aquela pessoa de fé, a gente diz assim, ó, sai daí, já mergulhou 4, não viu nada ainda. Sai, embora, desiste. A gente não pode ser a pessoa que atrapalha o processo de Deus na vida do nosso irmão. A gente tem que ser a torcida. A gente tem que ser aquele que ajuda. A gente tem que ser aquele que está do lado de fora. E quando você vê que ele mergulhou 4 vezes, que ele está meio capiongo assim, xoxo, você grita de lá, vai mais, falta mais 3, tá quase, vai, mergulha, vai morrer afogado não, vai mais 3, vai, tá chegando, tá perto. E aí Naaman volta do sexto já diferente, assim, tá funcionando, agora o negócio vai para frente, porque eu já mergulhei 6, falta só mais um. Esse é chamado mergulho da esperança, querido. É aquela hora que você chega diante de Deus assim, diz assim, Deus, é tudo ou nada.
É tudo ou nada. Já deixei a prata, já deixei o ouro, já deixei as mudas de roupa, já deixei o orgulho, já meti o pé na lama, já estou aqui dentro, não tem mais volta. Ou vai ou racha. E os anjos lá dizem: Naaman, Naaman, Naaman. E ele mergulha a 7ª vez. Tipo, E aí quando ele volta, querido, quando ele volta, é aquele mergulho que diz assim: glória a Deus, eu fui curado. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Esse é o 7º mergulho, querido. Quando você mergulha e volta para a superfície, você volta transformado. Você volta curado. A Bíblia diz que a pele de Naamã se tornou como a pele de uma criança. E é engraçado que Jesus disse assim: se você não se tornar como uma criança, você não pode herdar o reino dos céus. Naamã precisava se tornar como uma criança, querido, para que ele herdasse todas as bênçãos de Deus na vida dele. O 7º mergulho de Deus é quando você volta e a cura está completa. Esses mergulhos, o nome deles são chamados de processos. São 7 mergulhos, 7 processos. Para alguns podem ser 7 dias, para alguns podem ser 7 meses, para outros podem ser 7 anos. Não sei, mas não pare no meio do processo. Não desista no meio do processo. Não olhe somente porque o que você está vendo pelo lado de fora. Olha pelo que começa a acontecer por dentro. Às vezes a gente foca muito no exterior. Eu não estou vendo, não está vendo, não está vendo, não está vendo. Continua a lepra aqui. Mas Deus começa por dentro, querido. Deus começa por dentro, Deus começa por dentro. A lepra às vezes não é só externa, a lepra às vezes é interna. E a interna é a que mata mais rápido. Não desiste no meio dos processos. Conclusão: quando nos abrimos para Deus e expomos quem realmente somos, além dos panos, Ele ministra a cura sobre nossas vidas e nos sara tanto por fora quanto por dentro, para que possamos viver em plenitude de vida e adorá-lo em espírito e em verdade. Jó 5, 17 e 19. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Amém? De 6 angústias Ele te livrará, e na 7ª o mal não tocará em ti. O mal não tocará em ti. Amém? Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Aqui hoje a gente falou sobre Naamã. E quando eu digo assim, as aparências enganam. Querido, às vezes o que a gente escreve, Deus trata com a gente. Essa semana eu escrevi esse esboço, mas eu fui leproso. Eu fui leproso durante vários dias. Eu errei. Eu era falho. Deus me expôs. Eu escrevendo sobre um leproso, e Deus dizia para mim assim: você é leproso por dentro. Você, Jonas, você está leproso.
Você precisa de cura também. Você precisa ser curado de dentro para fora. Não, Deus, mas por fora só. Não é só por fora. É por dentro, você não consegue ver, mas eu vejo. Deus, ele vê o coração do homem lá dentro, onde a feridinha começa. Deus vai lá dentro e ele sonda. Ele diz assim: eu vou te curar. Eu vou te curar, eu vou te sarar. Eu vou te sarar, eu vou começar devagar. Eu vou começar de dentro para fora. Vai ter processos, vai demorar um pouco. Não vai ser num lugar limpo. Talvez você não vai gostar porque a água é meio suja, meio barrenta. Mas eu preciso que você desça. Eu preciso que você desça. Confia. Confia. Querido, Deus tem cura para nos dar. Deus tem liberdade. Deus tem plenitude de vida. Deus quer um povo sarado. Deus quer um povo sarado. Deus quer um povo livre. Aqui não está, mas Naamã volta a Eliseu e tenta dar todos os presentes para Eliseu. E Eliseu recusa todos eles. Diz assim: tão certo como vive o Senhor, a quem estou diante dele, não aceitarei nada. E aí Naamã diz assim: pelo menos deixa eu levar um pouco de terra daqui, para me adorar ao Deus de Israel. E mais, perdoa teu servo, porque para onde eu vou, eu estou no meio de ímpios. Mas eu não vou adorar mais nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Naamã agora era convertido, querido. Naamã agora não era mais general, Naamã agora era um homem de Deus. Naamã agora era um crente. Naamã agora era pentecostal. Olha só, presenciou milagres, 7 mergulhos, pá, curou da lepra, só adora a Deus. Agora Naamã era um homem transformado. E é isso que Deus quer. Deus quer tirar a gente daquele meio, daquele povo, daquela visão ímpia. Quer trazer a gente para cá, aonde às vezes parece que é lama, onde não tem o recurso, aonde não tem a riqueza, aonde a gente às vezes não consegue ver. E ali Ele quer mostrar a presença dEle na nossa vida, para que ali nós sejamos transformados. Amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Queria orar nesse momento. E eu queria convidar você que está aí no seu lugar. Sabe, Naamã, ele era um oficial, gente grande. Ele tinha tudo para não se expor. Mas ele precisava se expor para que a cura de Deus acontecesse na vida dele.